Bom dia, abençoadas! Bom dia! Hoje tá um diazinho assim, ó, frio, gostoso para ficar quietinha em casa, na cama, deitadinha, mas o Senhor fala: minha filha, preguiça é pecado, vamos embora. Levanta a bunda daí, agradece por esse lindo dia que eu te presenteei e já vamos começar agradecendo ao Senhor por nosso respirar, por a gente estar vivo, por a gente poder ter a oportunidade de falar dele para as pessoas, para a gente ter a oportunidade de estar ouvindo falar dele e vivenciar aquilo que ele tem para nós, amém? Então vamos lá, já pega seu café, já pega sua Bíblia, já chama o Senhor para sentar à mesa com você e já pode abrir no livro de Jó, no capítulo 37, e nós vamos ler do 1 ao 5, que começa assim: Sobretudo também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o estrondo da voz de Deus e o sonido que sai da sua boca. Ele solta o seu relâmpago por baixo de todos os céus e o envia aos confins da terra. Depois disso vem o seu bramido. Troveja com a sua voz majestosa. Quando a sua voz ressoa, ele nada retém. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Faz grandes coisas que nem nós compreendemos. Vamos entender um pouquinho aqui o contexto. Eu não sei se todas conhecem, mas eu acredito que sim, né? A história de Jó, ela é bem famosa. Mas Jó, ele era um servo fiel ao Senhor a todo tempo. E Satanás decidiu testar, né? Falar assim, eu não acredito que ele é fiel, não. Se alguma coisa acontecer com ele ali, eu tenho certeza que ele vai virar a casaca, né? Vamos falar assim no linguajar de hoje. E o Senhor falou assim: tá bom, então vamos ver. Eu tenho certeza e eu confio no coração do meu servo, do meu filho, e eu tenho certeza que ele não vai te seguir, né? Vamos dizer assim, não vai seguir Satanás. Então vamos lá. Aí o que acontece? O diabo começa então a tentar Jó. De que forma? Primeiro ele tira seus bens, depois ele tira os seus filhos, depois ele mexe na saúde de Jó. Então, ele mexe nas partes assim mais difíceis, né, digamos assim, das pessoas que são terrenas, né? Primeiro, então, ele mexe nos bens materiais, e, nossa, e agora, como é que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro para prover dentro de casa, se tá faltando, Senhor, e eu preciso fazer alguma coisa, e de repente foi lá e tirou os bens materiais dele. Depois tirou os filhos, né? Que é assim, a nossa preciosidade, que é sangue do nosso sangue, é nosso amor, né? Aqueles que o Senhor nos entregou para que a gente os criasse, para que a gente pudesse, para que a gente possa, na realidade, não apenas criar, mas entregar todo o amor, né? Aquele amor que nós recebemos do Pai no nosso filho. Então a gente tem um amor assim incalculável pelos nossos filhos. O diabo foi lá e tirou. E aí, por fim, ele mexeu na saúde, né? Que aí na saúde é assim, cara, agora acabou, né? Eu não tenho mais o que fazer. Acho que dessa vez eu vou embora mesmo. Não vou estar aqui mais para poder contar a história. Então, mexeu em tudo na vida de Jó. Em tudo na vida de Jó. E aí, ele começou, né, uma discussão entre três amigos dele e Jó. Os amigos dele falavam que, olha, Jó, a gente vai tentar, né? Eles tentam ali explicar o que pode ser, o porquê que Jó tá passando por aquele sofrimento. E aí eles começam a argumentar que, talvez foi um pecado que ele cometeu e que fizesse com que ele merecesse aquele castigo, né? Então eles trazem uma perspectiva de algo que Jó tenha cometido, mas Jó sabia que ele não tinha cometido nada daquilo. Só que ele ainda estava sem entender o porquê daquilo tudo estava acontecendo. E aí chega, né, uma quarta pessoa ali, que é o Eliú, que ele já chega no final da discussão entre Jó e seus três amigos, e ele apresenta um ponto de vista diferente,
né? Questionando então a visão dos amigos de Jó e defendendo que o sofrimento ele pode ser uma forma de disciplina, não necessariamente de punição, mas uma forma de disciplina ou então de purificação. E quando a gente olha, né, esse versículo que eu acabei de ler para vocês, é tão maravilhoso que eu fico imaginando assim. Eliú provavelmente devia estar no meio de uma tempestade e o Senhor estava ali ministrando ao coração dele. E aí existe até aquela música, né? É como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é. Estou aqui, né? Passando vergonha em rede nacional, cantando. Mas assim, acho que vocês sabem que música que é essa aí. Então, ele traz essa perspectiva diferente de que talvez no sofrimento que nós estamos passando, a gente pode estar sendo purificada, não punida, mas a gente pode estar sendo purificada, disciplinada. Talvez o Senhor quer nos ensinar algo, o Senhor quer nos alinhar o nosso coração. Talvez o Senhor está limpando, né, nas entranhas e purificando as nossas águas, aquelas águas sujas, sabe? O Senhor pode estar limpando as nossas águas, porque muitas vezes, de fato, a gente não compreende as situações difíceis que a gente passa, os desafios difíceis que a gente passa na vida. Enquanto a gente tá no meio do desafio, a gente fica, gente, por que eu tô passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? São esses os pensamentos que vêm à nossa mente. O que eu fiz? Por que isso está acontecendo? Gente, eu já, assim, passei por tantos desafios, assim, dificuldades. Esses dias atrás, uma amiga minha virou pra mim e falou assim: nossa, parece que você tem 80 anos, pelo tanto de coisa que você já vivenciou. E aí as pessoas olham pra nossa aparência, né, e falam assim: gente, é uma menina, né? E de fato, eu sou uma menina, sou menina dos olhos de Jesus. Mas assim, a gente já passou por muita coisa, né? Por muita coisa. E uma delas que eu não sei se em algum momento aqui do devocional eu já trouxe, quando o meu filho nasceu, o meu filho mais velho, ele nasceu com síndrome de Down e a síndrome de Down em si, em momento nenhum, me abalou. Em momento nenhum eu descansei no Senhor, porque eu sabia que era pra mim e é a maior bênção assim da minha vida, porque Ele me fez e me faz enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente do que realmente é Ele, a pureza, sabe? Assim, pessoa. Então ele me ensinou muito, né? Esse é meu primeiro filho. Então a síndrome de Down para mim foi muito tranquilo. Mas uma semana depois, quando a gente foi buscar ele, né? Que ele precisou ficar internado durante uma semana e tal, que ele tava com uma infecção. Ele nasceu de parto normal e eles achavam que ele poderia ter pego alguma infecção minha, né? De urina, alguma coisa assim. E aí foi durante uma semana, eles fazendo exames e tudo. E aí, eu lembro direitinho, era domingo, em torno aí de umas 9, 10 horas da manhã. A gente foi buscar ele e a médica virou pra nós e falou assim: olha, o filho de vocês, ele não tem infecção. O filho de vocês tem leucemia. Ah, meu mundo já abriu ali, né? Eu falei, o quê? Eu falei, como assim ele tem leucemia, né? Aí eu já saí de lá, eu nem queria falar mais com a médica, eu saí de lá assim, atordoada. E aí veio uma mulher assim falar comigo: minha filha, eu não sei o que você tá passando, mas o Senhor, Ele é contigo. Eu falei, como que Ele é comigo? Na minha cabeça, né? Como? Como que Ele é comigo? Sabe, olha o que tava acontecendo ali. Oh, meu Deus. E
meu esposo continuou com a médica, e uma médica muito rude, assim, muito rude. Meu esposo, sabe quando a gente fica um pouco atordoado, não sabe o que de fato a gente tá ouvindo ali, né? O que de fato a gente tá. O nosso cérebro, né, tá captando ali. E aí a médica, ele foi e perguntou, né? Mas o que é leucemia, doutora? Aí a médica foi e falou assim: Uai, você fez até que série. Sabe? Nesse tom, assim, uai, você fez até que série. Pra vocês não saber o que é leucemia. E aí, gente, ele saiu de lá e a primeira coisa que nós fomos fazer foi orar, né? Orar ao Senhor. A gente foi na igreja e ali, enquanto a gente subia as escadas da igreja, né? Começou muitas ligações no nosso coração. Mas antes disso, né? Eu vou lembrando aqui por partes. Meu esposo foi sair da sala, né? A médica falou assim: olha, só Deus mesmo para salvar seu filho. Aí ele foi, levantou. Nessa hora eu não tava lá, eu tava do lado de fora, aos prantos lá. E aí ele levantou e foi saindo da sala. E a médica foi e falou assim: aonde você vai? Aí ele foi e falou assim: ué, você não falou que a única solução é Deus? Então eu tô indo buscar Deus. E aí a gente saiu de lá e foi, né, então, pra igreja e subindo as escadarias da igreja. Foi em outra cidade que a gente tava. E subindo as escadarias da igreja, nosso telefone começou a tocar, sem parar. E aí eu e meu esposo falou: não, nós não vamos atender. E tocando. E aí o meu filho, ele precisava de uma vaga no hospital de clínicas aqui da minha cidade, que é uma única vaga. Porque meu filho nasceu em um outro hospital e para que ele pudesse ir para esse hospital de clínicas, né, sem ser o hospital onde ele nasceu, só tinha uma vaga. E ele precisaria de acompanhamento, né, de perto ali, onde estavam os melhores médicos. E nesse tempo, então, enquanto a gente foi subindo as escadas, nosso telefone tocando, a gente estava 40 minutos da cidade onde a gente mora e aonde ele estava internado. A gente foi, subiu e aí orou, o Senhor orou e entregou tudo ali nos pés do Senhor. E aí a gente atendeu o telefone, porque ele não parava de tocar. E quando a gente atendeu o telefone, uma prima minha ligou e falou assim: onde vocês estão? Aí a gente falou, né? E aí ela falou assim: olha, corre, porque vocês têm exatos 40 minutos não, vocês têm até 1 hora para chegar aqui em Uberlândia, né, na cidade aonde a gente mora e aonde meu filho tinha nascido. Então, eu me lembro que não era 40 minutos, a gente não tinha 40 minutos, a gente tinha 20 minutos. A gente tinha 20 minutos para fazer uma viagem de 100 km. E aí meu marido falou assim: então nós vamos conseguir, nós vamos dar um jeito. A gente pegou o carro, né? O meu cunhado na época emprestou a caminhonete para nós, porque o nosso carro não ia conseguir vir rápido. A gente pegou a caminhonete do meu cunhado emprestado. E, gente, pasmem, a gente passou pela rodovia. Não tinha um carro. Não tinha um carro. É como se o Senhor tivesse aberto, colocado as mãos dele ali naquela estrada e fizesse: meus filhos, vão, porque ninguém vai passar, ninguém vai atrapalhar vocês, tudo vai dar certo. E a gente chegou aqui na hora exata. Nós gastamos 20 minutos em uma viagem que a gente faz aí em torno de 50 minutos. Então, nem sei, né, assim, por que eu tô contando esse testemunho, mas enfim, a vida de Jó foi tão dolorosa. E muitas vezes a gente passa por tantas situações na nossa vida que a gente não tem compreensão. Porque a única coisa que eu sabia falar era: Senhor, ele é tão pequeno, ele é tão pequenininho, por que ele precisa passar por isso? Só que hoje eu entendo que nada do que a gente passou foi em vão. Nada do que a gente passou foi em vão.
Essa é uma das histórias, né, das milhares de testemunhos aí que a gente tem. Mas não foi para punição. Não foi para punição. O Senhor, Ele purificou a minha vida através da vida do meu filho, através dessa situação, porque a gente viu tantas outras crianças, sabe? Passando por dificuldades, mães passando por perdas. E eu e meu esposo, a gente se uniu ainda mais, porque o nosso casamento, antes do meu filho nascer, estava tão estremecido, e o Senhor fez com que a gente se unisse ainda mais no nosso casamento, que o nosso casamento fosse sólido, sabe? Assim, na rocha mesmo. E, gente, foi para purificação. Quero dizer que foi para purificação. Ai, Senhor, como foi lindo, assim, todo o mover do Senhor, todo o mover do Senhor. E o Pai cuidou do meu filho e cuida até hoje, né? Então, ele recebeu alta com 7 anos de idade, hoje ele tá com 11 anos. Mas o mais precioso de tudo é que ele não precisou fazer um tratamento, ele não precisou tomar um remédio, um medicamento, nada. Ele só precisava ir todas as semanas, ele fazia exame todas as semanas, mas ele, em momento algum, ele precisou de nada disso, sabe? Então é assim, é a mão do Senhor, é a gente confiar e a gente entender que Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Ele é tão grandioso, tão grandioso. Talvez hoje você não entenda o que você está passando, o porquê que você está passando. Mas eu quero te dizer que apenas confie no Senhor, entregue a tua vida a Ele verdadeiramente. Pare de tentar fazer as coisas no seu braço, do seu jeito, sabe? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Entregue toda dor, todo sofrimento. Para de buscar entender algo, sabe? Só entregue para Ele. Pai, que seja feita a tua vontade, mas que o Senhor faça. E que o Senhor me dê discernimento, e que o Senhor me dê, assim, paz para eu poder continuar vivendo, que o Senhor acalenta o meu coração, que o Senhor me mostre depois, ou me mostre durante essa situação, Pai, o que o Senhor deseja me ensinar, o que o Senhor está desejando me disciplinar, ou o que está precisando ser limpo e purificado dentro da minha vida. Que essa seja a oração de vocês. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quem vai ouvir esse testemunho, mas que vocês possam entregar verdadeiramente a vida de vocês a Cristo e crer nele, confiar nele de todo o seu coração. Pai, nesse momento eu venho aqui, Senhor, te agradecer primeiramente por todas as bênçãos que o Senhor já me deu, por todo o livramento que o Senhor já nos entregou, já nos livrou, por todas as promessas que o Senhor já realizou na nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Pai, nesse momento eu venho pedir para que o Senhor traga alívio na vida das minhas irmãs, para que elas possam confiar em Ti verdadeiramente, entregar o coração ao Senhor verdadeiramente, Pai. Que elas possam descansar no Seu braço, que elas possam confiar e se sentir seguras, Pai. Que elas possam, Pai, sentir o Teu amor, o quão grande é, Pai, por cada uma delas. Que elas compreendam que tudo que elas estão passando, Pai, é um processo que elas precisam passar para algo muito maior futuramente, Senhor. Revela a ela aquilo que o Senhor precisa revelar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, minhas irmãs, por terem aí ouvido meus choros, né? Meu choro hoje é de alegria e de vitória. E que assim vai ser o seu, de alegria e de vitória, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de vocês.